Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao 5º dia do nosso retiro quaresmal. E eu quero começar esta meditação fazendo a você uma pergunta. Quantas vezes você já desistiu dos propósitos que você iniciou? Ontem nós vimos que nós trazemos no nosso coração um desejo de infinito, uma sede por algo mais e que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Só que muitas vezes nós nos cansamos desta busca, nós não progredimos, nós não perseveramos. Este é justamente um dos maiores problemas da nossa vida espiritual, a falta de perseverança. Às vezes começamos bem animados, um propósito, mas logo nos cansamos ou encontramos algum obstáculo e desistimos. Ou às vezes iniciamos bem um propósito e lá pelo meio do caminho nós falhamos, caímos alguma vez e então nós já paramos e voltamos à estaca zero, já desistimos. A nossa postura nesses momentos deveria ser nos levantar e continuar a caminhando, não voltar à estaca zero. Nós precisamos avançar, precisamos prosseguir. São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 16, ele nos diz o seguinte: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Nós precisamos desta decisão para perseverar. Santa Teresa d'Ávila, grande mestra da vida espiritual, ela nos diz que um dos grandes males da nossa vida de oração é que muitas vezes nós entregamos tudo a Deus num determinado momento e aos poucos nós vamos pegando tudo de volta. Nós não temos essa decisão determinada, nós não somos firmes nos nossos propósitos. Então precisamos suplicar ao Senhor a graça da perseverança para não desistirmos em meio às dificuldades, aos obstáculos ou em meio às quedas e às falhas que temos ao longo do caminho. Nosso Senhor no Evangelho nos exorta: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós somos convidados a pedir a graça a Deus de não nos deixar abater pelo desânimo. Santa Teresinha do Menino Jesus, numa das últimas orações que ela compôs no Carmelo, uma oração para pedir a humildade, ela tem uma intuição luminosa. Esta oração ela a escreveu apenas 3 meses antes da sua morte. Ela diz o seguinte nesta oração: mas, Senhor, a minha fraqueza vos é conhecida. Todas as manhãs tomo a resolução de praticar a humildade e, ao findar do dia, reconheço ter cometido muitas faltas de orgulho. Diante disso, sou tentada a desanimar, mas sei que o desânimo é também orgulho. Olha que intuição luminosa de Santa Teresinha. Desanimar é também uma espécie de orgulho. É não confiar na graça de Deus, é não confiar na sua misericórdia. Conheço muita gente que ao pecar, ao falhar no caminho espiritual, desiste de Deus, desiste de continuar a sua vida de oração. Mas é neste momento que nós caímos que nós mais precisamos de ser levantados. É no momento que nós mais estamos sujos que nós mais precisamos que Deus nos limpe, que Deus nos dê a sua graça e a sua misericórdia. Nós precisamos fazer esta experiência da misericórdia de Deus e não permitir que o orgulho, mesmo o orgulho espiritual, tome conta do nosso coração e não desistirmos de Deus, não desistirmos da nossa vida espiritual em hipótese alguma, apesar das nossas falhas, apesar das nossas quedas, apesar das nossas fraquezas humanas. A perseverança, apesar das fraquezas, é uma das grandes marcas dos santos. Se nós olharmos para a vida da própria Santa Teresinha, nós vamos ver esta característica na vida dela. Ela diz que o que agrada a Deus na sua alma é que ela ame a sua pequenez e a sua pobreza, porque ela tem uma esperança cega na misericórdia de Deus. Muitas vezes também nós nos desanimamos porque não queremos passar pelo desconforto que a perseverança nos exige. Porque para perseverar num caminho, muitas vezes nós vamos precisar nos sacrificar, muitas vezes nós vamos precisar passar por situações incômodas
e exigentes. E tantas vezes nós não queremos nos submeter a isso. Existem até algumas linhas de psicoterapia, de psicologia, que dizem que o homem procura em primeiro lugar é uma chamada homeostase, um equilíbrio das suas tensões interiores para que ele esteja bem, uma satisfação dos seus desejos, dos seus instintos. Porém, isso não traz a paz no coração, porque o homem vivendo desta forma, ele vai viver apenas de uma forma num nível natural, ou seja, num nível mais ligado aos animais irracionais. Se ele viver apenas para satisfazer o seu equilíbrio interior, o equilíbrio das suas forças internas. O homem precisa, na verdade, de uma certa dose de tensão. E aqui isso deve ser bem entendido. A tensão aqui significa um tender para algo, um caminhar na direção de algo, de um propósito, caminhar na direção de Deus. Nós precisamos de uma tensão para ir adiante, para não desanimar. Basta nós olharmos para um arco, por exemplo, um arco com flecha. Para que um arco dispare a flecha e cumpra o seu objetivo, um arco ele precisa que a sua corda seja tensionada. Um arco em repouso, ele não vai cumprir a sua função, ele não vai realizar aquilo para o qual ele foi feito. Então, o arco, para que ele esteja em uso e cumpra a sua função, ele precisa de uma dose de tensão. Nós também, seres humanos, para progredirmos na nossa vida espiritual, para crescermos em maturidade humana e maturidade espiritual, nós precisamos ser desafiados, precisamos de uma dose de tensão e para isso precisamos perseverar, mesmo quando as realidades que se nos apresentam são realidades difíceis e exigentes. Um outro exemplo de uma frase que eu ouvi algum dia atrás dizia o seguinte: um barco está seguro no porto, mas barcos não foram feitos para isso. Um barco ele precisa avançar para o alto mar, mesmo que dentro desse mar ele vai encontrar dificuldades. Nós também fomos criados para prosseguir, nós somos criados para avançar, nós somos criados para perseverar. Nós somos chamados a procurar nesse tempo da Quaresma, a crescer na constância e na perseverança. Enquanto nós procurarmos vivermos apenas na nossa zona de conforto, nós não avançaremos e não cresceremos na prática das virtudes. Nós precisamos perseverar sempre, apesar das quedas, apesar das falhas. Se nós nos cansarmos, vamos prosseguir, vamos continuar um pouco mais, vamos dar mais um passo. Se nós cairmos, vamos nos levantar e continuar a nossa caminhada de onde nós caímos. Eu quero concluir esta meditação com uma outra grande santa da Igreja, Santa Teresa d'Ávila, que no Caminho da Perfeição, no seu livro Caminho de Perfeição, ela escreve às suas monjas algo relativo à perseverança e de como nós devemos lutar para viver isso na nossa vida. Ela diz o seguinte: não vos espanteis, filhas, com as muitas coisas que é necessário considerar para iniciar esta viagem divina, que constitui a via régia para o céu. Ganha-se, indo por ele, um grande tesouro, não sendo, pois, demasiado que custe muito, a meu ver. Tempo virá em que se vai entender como tudo é nada para obter tão grande recompensa. Voltando agora aos que desejam seguir por ele e não parar até o fim, que é chegar a beber desta água da vida, como devem começar? Digo que muito importa, sobretudo, ter uma grande e muito decidida determinação de não parar enquanto não atingir a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que se morra pelo caminho ou não se suportem os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Vejamos a fortaleza e o grau de perseverança a que os santos nos convidam.
Eles nos convidam a isso porque eles também viveram isso. Nós somos chamados a perseverar, a não desistir de Deus, a não desistirmos de nós mesmos, porque Deus não desiste de nós. Ele sempre nos dá uma chance para nós prosseguirmos no seu caminho. Também concluo com uma citação bíblica da carta aos Hebreus que diz o seguinte: desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança no combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Deixo como sugestão de meditação para você o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 13. E como frase para meditação, esta: aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus te abençoe.